Então, como é que eu faço para ter motivação para estudar? Meu Deus, eu tenho tanta coisa para estudar e tão pouca vontade de estudar essas coisas. Pois é, isso é reclamação de 99,99% dos estudantes. E hoje nós vamos ver, então, os 3 pilares que sustentam a nossa motivação e como você pode mexer nesses pilares de forma não que você esteja todos os dias motivado, porque isso não existe, mas de forma que você tenha mais momentos de motivação e menos momentos de total falta de ânimo. Vamos lá? Então, como aumentar a sua motivação? Talvez essa afirmação, inclusive, seja surpreendente para você, de que exista essa possibilidade. Né? Porque muita gente acha que motivação é uma coisa que vai e volta sem a gente ter muito controle sobre isso. Mas isso não é verdade. Tá? A gente pode produzir motivação e a gente pode sustentar a nossa motivação se a gente souber mexer um pouco com as coisas que a gente faz, com o nosso ambiente e tal, de forma que a gente trabalhe os pilares que sustentam a nossa motivação. Tá? Então é isso que a gente vai ver. Como é que a gente faz para, ao longo do tempo, produzir e sustentar a motivação que a gente precisa para estudar, já que estudar é uma coisa que qualquer cidadão do século XXI vai precisar fazer por resto da vida. Certo? Então vamos lá. Vamos entender aqui um pouco a relação entre motivação e disciplina. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que saber é que a motivação que realmente funciona para estudar não é aquela motivação extrínseca que a gente chama, que é aquela motivação por prêmio ou castigos, não sei o quê. Essa é a motivação mais fácil de produzir, mas ela geralmente não funciona muito bem e pode até piorar a situação. Né? E por isso que é tão complicada a questão das notas nas escolas, nas faculdades e tal, porque a nota é uma motivação extrínseca. Se a pessoa não tiver uma motivação intrínseca, uma motivação que vem de dentro, né, e que ela mesma tem vontade e energia para fazer um pouco daquela monte de coisa que ela tem que fazer, é muito complicado você obter bons resultados aí em qualquer atividade intelectual, não é só estudar, tá? Então, atividades mecânicas, a motivação extrínseca até pode funcionar, o prêmio, o castigo e tal. Mas quando você está falando de atividades mais sofisticadas, com um grau maior de envolvimento cognitivo, você tem que trabalhar a motivação intrínseca, ou seja, você tem que trazer de dentro de você vontade e energia para fazer as coisas. O outro problema é que a questão da disciplina, de usar força de vontade e tal, a gente tem um monte de associações negativas, né? Porque essas são as coisas que são cobradas da gente desde pequeno, quando a nota não tá boa, quando o comportamento na escola não tá legal, porque ninguém aguenta com 6 anos de idade ficar sentado 4 horas numa carteira e aquela coisa toda, né? Então, tem um monte de associações negativas e quanto mais problemas você teve durante o seu período escolar, mais associações negativas você vai ter. Tá? Mas mesmo que você tenha sido um bom aluno, a ideia de disciplina e força de vontade não é exatamente uma ideia que nós humanos gostamos muito de trabalhar, até porque elas gastam muita energia. Tá? Então, para você exercer a sua força de vontade, para você ser disciplinado, você vai gastar muita energia. Tá? Mais para frente eu vou explicar para vocês como é que você resolve essa confusão aí. Mas, por enquanto, fique sabendo que se você depende de disciplina e força de vontade e nunca está motivado, você vai gastar muito mais energia do que o necessário para aprender as mesmas coisas ou até pior, tá? Aprender menos. Qual é a vantagem de você fazer as coisas motivado? Porque você pode fazer por disciplina e força de vontade, né? Tem hora que a necessidade faz o sapo pular, né? Mas existem algumas vantagens e não é só uma questão de você se sentir bem fazendo aquela atividade. É porque quando você está motivado, você é muito mais produtivo. Então, aquela mesma hora que você usou para estudar, mas você estava totalmente desanimado, ela vai se tornar muito mais produtiva se você estiver motivado para estudar aquele material. Tá? Ela também aumenta a disponibilidade cognitiva. Tem um errinho aqui, a gente corrige agora, né? A disponibilidade cognitiva. O que eu estou chamando de disponibilidade cognitiva? O nosso cérebro superior, digamos assim,
que é o cérebro que pensa, que raciocina, que memoriza, etc. e tal, ele é fortemente ligado ao emocional. Se o emocional não estiver legal, as partes mais evoluídas, as partes mais racionais do cérebro não funcionam direito. A emoção tem prevalência sobre a razão. Então, se você estiver desmotivado, sem vontade, com raiva porque está estudando, alguma coisa assim, a disponibilidade das tuas funções cognitivas, da tua capacidade de raciocínio, da tua capacidade de memorizar, da tua capacidade de se concentrar, ela diminui. Inclusive, a próxima coisa que a gente vai falar, que tem a ver com disponibilidade cognitiva, mas que eu separei aqui porque é muito importante, é que se você estiver desmotivado, a sua concentração cai. Mas se você estiver motivado, você se concentra com muito mais facilidade. Tá? Então, mais um motivo aí para você procurar melhorar a sua motivação com as ferramentas que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? E tem a questão do bem-estar, obviamente, né? Que é muito melhor. Se você tem que estudar, e acho que o cidadão do século XXI tem que estudar todo dia, não tem jeito, mesmo que não esteja fazendo faculdade, pós-graduação e não sei o quê, porque o mundo está indo muito rápido e a gente não pode se dar o luxo de ficar 6 meses, um ano sem aprender nada novo. Pois é. Então, é melhor que, já que é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo, que seja uma coisa feita com mais prazer, com um bem-estar melhor, do que a gente ficar se torturando enquanto faz aquele negócio que a gente tem que fazer mesmo. Certo? Então, eu queria deixar essas coisas claras justamente por causa disso aqui, para a gente entender que a questão de querer a motivação, de buscar a motivação, não é só uma questão de ser mimadinho e querer estar bem, mas é uma questão também de você aprender melhor e mais rápido também, de uma forma mais produtiva, ok? Então, vamos para o próximo tópico, que são exatamente os 3 pilares. É aqui que está o segredo de você conseguir produzir momentos de mais motivação, de você ser uma pessoa naturalmente mais motivada. Novamente, eu volto a dizer, não quer dizer que você vai estar motivado todos os dias, que você vai ter um maior pique todos os dias. Isso não existe, nós somos humanos. Mas quer dizer que se você usa esses 3 pilares e manipula esses 3 pilares da maneira correta, você vai ter mais momentos de motivação e menos momentos de falta de motivação, certo? Então vamos ver que 3 pilares são esses. O primeiro pilar é o que a gente chama de maestria. Eu chamaria de competência. Tá? Que é o seguinte, é você fazer bem alguma coisa. Quando você sabe fazer bem alguma coisa, você naturalmente se sente inclinado a fazer de novo, a fazer mais daquilo. Tá? Então, uma pessoa que já sabe tocar violão muito bem, ela vai se sentir motivada a pegar o violão e tocar, porque aquilo não é uma coisa difícil para ela. Então, quando você faz bem, faz com competência e tal, essa sensação de que você vai dar conta do recado, ela é uma das coisas que ajuda bastante a gente a se sentir mais motivado, tá? Por acaso, em situações de aprendizagem, ela é uma das mais difíceis de lidar, mas tem um truquezinho que eu vou explicar no final do vídeo, tá certo? Então fica comigo aqui. Mas vamos então para o próximo pilar, que é a sensação de controle. E aqui o ensino tradicional arrebenta com a gente. O que é essa sensação de controle? É a sensação, primeiro, a sensação de que você está tomando as suas próprias decisões. Né? E também tem a ver com a sensação de que você consegue. Né? O controle e a maestria, eles meio que se misturam um pouco, tá? Mas vamos falar sobre a questão da decisão. Por que o ensino tradicional arrebenta com a gente quando com esse pilar, especificamente, da motivação? Porque quando você vai para o sistema tradicional de ensino, vai para a faculdade lá, quem decide quais matérias você tem que cursar em cada semestre, quem decide qual vai ser o professor que vai te dar aquela matéria, quem decide o horário, quem decide a data da prova, quem decide o livro, o material extra, tudo quem decide são outras pessoas. Então, o aluno acaba se sentindo meio sem controle. E muitas vezes ele acaba meio que se desestimulando, porque quando não é você que está tomando as decisões, você fica sem vontade mesmo. Aquilo parece que não é teu. Mesmo que você tenha lutado para passar naquela faculdade, não sei o quê, para passar naquele vestibular e tal, quando você não tem você não sente que tem poder de decisão, você fica desmotivado, certo? E
outra coisa importante é que você sinta que você tem condições de fazer. Porque se você se vê diante de uma tarefa que você acha que você não tem condições de fazer, você tem uma certa sensação de perda de controle. Tá? Então, esses são dois aspectos do controle que são importantes. E o controle é o segundo pilar da motivação. Agora vamos para o terceiro e mais importante pilar da motivação, que é a sensação de progresso. Tá? Esse aqui, alguns psicólogos consideram que é o pilar mais importante da motivação para a vida em geral. Se a pessoa sentir que ela está progredindo de alguma maneira, ela tem mais motivação para viver, para fazer as coisas, para correr atrás do que tem que correr, tá? E se a pessoa acha que ela está parada, se ela tem a sensação de que ela está empacada na vida, ela vai cada vez mais perdendo a motivação e aí ela entra num buraco cada vez mais fundo, tá? Então a sensação de progresso é uma coisa que você deve cultivar com bastante carinho, porque ela afeta muitos aspectos da sua vida, certo? E o mais importante é que ela seja bem concreta. Como é que você vai ver que está tendo progresso? Você tem que ter indicadores concretos e visíveis de que esse progresso está acontecendo. Tá? E aqui eu estou dando o exemplo de uma plantinha, né? Mas normalmente as plantas demoram muito para crescer. E se a gente achar que está demorando muito, a gente não vê o progresso. Nosso cérebro não trabalha com espaços de tempo muito longos. O nosso cérebro é muito imediatista, porque lá na selva africana eu queria saber se tinha comida agora, eu queria saber se tinha algum inimigo me atacando agora, algum predador me atacando agora. Tá? A gente não elaborou muito bem, nosso cérebro não se desenvolveu muito bem para lidar com prazos muito longos. Então a gente tem que ter formas de visualizar o nosso progresso no dia a dia, né, em intervalos de tempos mais curtos, de forma concreta e visível. E uma coisa que ajuda muito nessa sensação de progresso é você ter metas. Porque como é que você vai saber se você está progredindo se você não sabe para onde você está indo? Né? Você pode estar numa estrada indo para frente, mas se você estiver no sentido errado, você está se afastando daquilo que você quer. Né? Então, é importante que você saiba onde você quer chegar. Né? Quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Tá? Tem formas de você trabalhar isso no papel, que é a melhor forma. Inclusive, tem um artigo lá no blog que fala bem detalhadamente sobre essa questão da importância de você ter metas e da forma como a gente constrói as nossas metas para que elas sejam efetivas, tá? Eu vou deixar o link para esse artigo lá no blog aqui embaixo do vídeo, tá? E aí você dá uma lida lá, porque quando você escreve as suas metas no papel do jeito certo, você tem elementos para conseguir trabalhar esse pilar importantíssimo da motivação, que é o progresso, a sensação de progresso, certo? Então vamos lá. Veja lá o artigo depois, mas agora você continua vendo o vídeo aqui, tá? Agora nós vamos ver cada um desses pilares, como é que a gente pode mexer com eles na prática, tá? Você já entendeu que a motivação pode ser incentivada, digamos assim, e que tem esses três pilares que nos ajudam a dar uma forcinha para a nossa motivação. E um deles é a sensação de controle, ok? Eu deixei a maestria por último, porque a maestria, como eu disse, é o mais difícil de mexer, então você tem que tem alguns truquezinhos para você conseguir usar a maestria numa situação de aprendizagem. Mas vamos lá. Sensação de controle. A gente viu que a sensação de controle você tem quando você toma decisões e quando você tem a sensação de que você vai conseguir dar conta do recado, tá? Vamos falar das decisões, né? Eu disse e repito, o sistema de ensino tradicional é péssimo para esse aspecto particular da motivação, porque quase tudo é decidido por alguém que não é você, né? Mesmo que você tenha decidido fazer aquela faculdade, todo o resto ali é decidido por outras pessoas. Isso pode deixar a pessoa meio sem conexão com aquilo, porque não foi ela que decidiu ir por esse caminho, não foi ela que escolheu o livro, que não foi ela que decidiu que agora ela já está pronta para fazer a prova e tal. E eu não estou viajando, não. Tem escolas que usam esse sistema, em que o próprio aluno decide a hora que ele vai fazer a prova, tá? Mas isso é história para outro vídeo. Mas vamos lá. Então, como é que você pode incluir a decisão? Tem uma boa notícia aqui que vem das pesquisas. É que você consegue
melhorar a tua sensação de que você tem controle sobre a sua vida através de qualquer decisão, por menor que seja, e mesmo que ela não tenha uma relação direta com aquela coisa para a qual você está buscando a motivação, que no caso aqui seria estudar. Então, sempre que você puder tomar pequenas decisões, você vai aumentar a sua motivação. Vou dar exemplo aqui, ainda dentro do estudo, né? Da sua forma de estudar. Você não pode decidir o horário da aula, mas você pode decidir como que você vai fazer anotações nessa aula. E você pode tomar uma decisão de não fazer aquilo que todo mundo faz, que é aquela anotação linear, que anota até os suspiros do professor e que é a pior forma de anotação que existe. Tá? Então, isso é um tipo de decisão. O oposto também é ruim, tá? Aquele professor que dá um monte de slide, ele pode estar sendo. Parece que ele é muito legal, mas na verdade ele está te atrapalhando, porque a anotação é importante. Mas você pode decidir de que maneira você vai fazer essa anotação. Você pode, nos seus momentos de estudo sozinho, você pode tomar um monte de decisões. Que horas você vai estudar, que matéria você vai estudar agora, como que você vai estudar tal coisa. Tá? Então aproveite essas oportunidades de decisão. Se você, por exemplo, não está entendendo um material, você pode ter um livro extra, onde você tira as suas dúvidas. Então tem um monte de coisinhas, e até no dia a dia mesmo, que você tem a oportunidade de tomar pequenas decisões aí, você vai estar aumentando a sua motivação com a vida em geral e para estudar em particular, tá bom? E se você estuda num sistema de educação à distância, ou você é uma pessoa autodidata, alguma coisa desse tipo, aí melhor ainda, porque aí você decide tudo. E não é à toa que os autodidatas normalmente são pessoas que gostam muito de estudar, porque elas estão com controle total das coisas ali. Elas decidem o que estudar, em que material, em que horário, em que ritmo, tudo decidido por ela. Aí ela está super motivada para estudar. Olha que coisa interessante. Pois é, então essa questão da decisão é importante. Então, se você tiver oportunidades, encontre aí oportunidades para você decidir algumas coisas relativas aos seus estudos e a coisas parecidas em volta dos seus estudos, certo? Outra coisa é você ter a sensação de que consegue. E muitas vezes os professores chegam com umas propostas assim que parecem muito loucas, né? Que parece que você não vai dar conta. Então o cara chega lá com um livro de 300 páginas, ó, vocês vão ter que ler isso aí nos próximos 15 dias, vai ter uma prova sobre esse livro aí, tá? E aí a sensação que você tem é que não vou dar conta, isso dá um desespero e isso desanima, tá? Então se aquilo você acha que está muito fora do seu alcance, você acaba desanimando. Como é que a gente resolve essa questão? Bom, a gente pode usar o famoso dividir para conquistar. Ou seja, se tem uma tarefa muito grande, se tem um livro para ler em 15 dias, você tem que pegar o número de páginas desse livro e dividir pelo número de dias que você tem e se propor a cumprir nesses 15 dias aí aquele número de páginas, tá? Só que aquele número de páginas é muito menor. Então, se você pega um livro de 300 páginas e divide aí por 10 dias, só para facilitar a minha conta aqui, você vai ter 30 páginas por dia. 30 páginas é bastante página, dependendo do tipo de livro, mas você consegue dar conta. 300 assusta, tá certo? Então, o dividir para conquistar ajuda você a reduzir a sensação de que é coisa demais para você fazer. Tem um outro lado que é você começar a produzir provas de que você consegue fazer as coisas. E uma forma de fazer isso é você ter um diário de aprendizagens. Principalmente para pessoas que têm a tendência de achar que eu não sou muito bom de aprender, eu não tenho uma inteligência muito boa, alguma coisa assim. O diário de aprendizagens é muito interessante. Ou eu não estou progredindo, né? Isso aqui também mexe com a coisa do progresso. Você pode anotar todo dia 3 coisas que você aprendeu de interessante. Não precisa ir lá no caderno olhar, não. Você vai ter um diáriozinho do lado da sua cama, você vai pensar em 3 coisas que eu aprendi legais hoje. Tá? No início pode ser um pouco difícil de você lembrar, mas à medida que você vai forçando um pouco, o teu cérebro ao longo do dia já vai começar a buscar. Isso é interessante, isso eu vou anotar no meu diário hoje à noite, tá? E isso te ajuda bastante a aumentar a sua atenção e tal, e aumenta também a sua coleção de provas de que você consegue fazer muitas coisas. Porque no final de um mês, só um mesinho,
você vai ter 90 coisas que você aprendeu e que você não sabia há 30 dias atrás. Certo? E isso é muito poderoso. Inclusive, esse diário de aprendizagem também pode servir como uma fonte de mini revisão, né? Para você, pelo menos, ter ali, revisando e revisando ali, aos poucos, as coisas mais fundamentais, as coisas que te chamaram mais atenção, as coisas que você achou mais interessantes e tal, e aí você tem ali um material alternativo de revisão. E finalmente a gente chega ou mais importante, finalmente não, porque ainda tem a maestria, né? Mas a gente chegou aqui ao item mais, o pilar mais poderoso, digamos assim, para motivar a gente. Mais poderoso e também mais fácil de trabalhar. Esse é muito legal, justamente porque ele é fácil de trabalhar e pode ficar até divertido. Mas antes de eu dizer como que você vai mexer com a sua sensação de progresso, para que você se sinta mais motivado para estudar, eu quero que você lembre de dar um joinha, porque fazer esses mapas mentais aqui e estudar os artigos que contam para gente que esses são os 3 pilares da motivação, etc, 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 dá trabalho, viu? Então você faz favor aí, se você gostou das dicas até agora, dá um joinha aí. Se não gostou, dá um dedinho para baixo, que a gente fica sabendo se pelo menos se está agradando, se não está agradando, que a gente vai ajustando aqui para ter um material o mais interessante possível para você, certo? Então, já deu o seu joinha, agora vamos descobrir como é que a gente mexe com a sensação de progresso, ok? Bom, para medir progresso, para a gente saber que está progredindo, a gente precisa medir as coisas. Tá? Eu até falei, medir progresso, né? Para você saber que a plantinha está crescendo, isso aqui demora 10 dias para acontecer. Claro que se você esconder a plantinha e só olhar 10 dias depois, você vai saber que progrediu. Mas 10 dias é muito tempo para o nosso cérebro imediatista, tá? Então, é interessante que você tenha medidas, né? E como eu falei, medida em relação a algum tipo de meta. Mas dá para você pensar em medidas assim, que não necessariamente tem especificado um número, uma meta maior envolvida, tá? Eu vou dar algumas ideias aqui. Geralmente, quando a gente está falando em medida, a gente está falando em número, tá? Porque é mais fácil de você decidir se progrediu ou não progrediu, afinal de contas. Então, números são muito bons. E você pode pegar todo tipo de número. Por exemplo, quantas páginas você leu por dia? Quantas palavras novas você aprendeu, se você estiver aprendendo uma língua estrangeira? Quantos exercícios você fez por dia, né? Porque tem, sei lá, você faz exatas e tudo é um monte de exercício para fazer. Quantas horas você conseguiu se dedicar ao estudo hoje, tá? E tudo isso ajuda também na sensação de controle. Porque você começa a marcar, poxa, eu consegui ler tantas páginas daquele livro que eu tenho que terminar até tal dia. Poxa, eu consegui estudar hoje 3 horas e meia. E assim por diante. Tá? Então é sempre legal você ter. Não pode exagerar, tá? Você não pode tentar medir 15 coisas ao mesmo tempo, porque aí o processo de medir vai ser muito chato. Então escolha algumas coisas-chave que vão te dar claramente uma sensação de progresso. Por exemplo, quantas horas de estudo? Eu estou conseguindo manter um ritmo de 4 horas de estudo por dia, de 3 a 4 horas de estudo por dia. Pô, isso é um ritmo legal para quem está fazendo uma faculdade que não seja muito louca. 4 horas de estudo bem estudadas, principalmente, é um ritmo bem legal para você ser assim, tipo, top da turma. Agora, lembra que eu falei que essas medidas, essa sensação de progresso, ela só acontece se ela for concreta e bem visível, ok? E como é que a gente faz isso quando a gente está falando em estudo? A gente pode fazer como gráficos, por exemplo, aqui eu aprendi essas palavras, aqui eu aprendi ou estudei. Aqui tem 20, 40, 60, então não pode ser nem palavras nem horas, né? Mas você pode medir, vamos esquecer essa escala aqui, a gente pode estar medindo aqui o número de palavras aprendidas no dia, colocado lá no seu software de flashcards. Pode ser o número de horas que você estudou, pode ser o número de problemas que você resolveu na sua coleção de problemas para resolver, né? No caso de exatas. O número de páginas que você leu todos os dias. Então, isso aqui vai depender muito do tipo de coisa que você estuda. Mas dá para você fazer gráfico de tudo, de qualquer coisa. Aqui é sempre a escala do tempo e aqui é uma escala que seja compatível com aquilo que você está fazendo. Se for número de páginas, esses valores aqui podem ser bem interessantes para pessoas que leem bastante.
tá? Se for número de palavras, aí talvez a escala seja um pouco menor, número de palavras novas que você está aprendendo numa língua estrangeira, por exemplo. Mas o importante é que você faça a escalinha bonitinha aqui e vai marcando assim, de uma forma bem simples. Pode ser num cantinho da agenda, tal. Você ter lá um lugar onde você marca aquele número que é importante para você e que vai ser a tua visão de que você está progredindo, tá? E marcar isso todo dia é gostoso, gente. Por isso que eu sempre digo, não exagere. Não crie 10 trackers, como a gente chama essas coisas. Não crie 10 coisas para medir todo dia, que você vai acabar perdendo a motivação para fazer isso, porque acaba dando muito trabalho, tá bom? Então, pegue aí 2 ou 3 no máximo, se você gostar muito de fazer isso, varia a forma de medir, e aí você vai fazendo aí as suas medidas. O importante é que você sinta que está realmente indo para frente. Tem aplicações, né, aplicativos de celular, coisas para web e tal, em que você pode fazer ou gráficos assim, ele mesmo faz o gráfico, você vai só anotando se fez ou se não fez. Tem uns que anota número, né? Então, tem aplicativos que vão te ajudando a fazer isso. Tem alguns aplicativos, inclusive, que você pode separar por disciplina, que são específicos para estudar, né? Aí você pode separar por disciplina, e aí você coloca lá quantas horas você estudou de cada disciplina. Isso vai te ajudando a ver que você está progredindo, te ajuda também a analisar que de repente tem uma disciplina que você está deixando para trás, e coisa e tal. É muito utilizado, principalmente para quem faz estudos que são prolongados, como estudo para concurso, estudo para Enem e tal. Aí esse tipo de aplicativo pode ajudar bastante. Agora, a coisa mais original que eu já encontrei num aluno nosso da Mais Aprendizagem, num dos nossos cursos, foi esse cara aqui, que ele guardava as cargas vazias das canetas que ele utilizou estudando para um concurso. Era um concurso bem concorrido e tal, e cada vez que acabava uma caneta, ele guardava. E ele já estava com esse tanto aqui, quer dizer, está bem próximo da aprovação, com certeza, né? Mas isso é uma forma original e concreta e visível de você enxergar que você realmente está progredindo. Olha quanta coisa esse cara já escreveu. Claro que ele tem que anotar direitinho, né? Porque não basta simplesmente sair anotando tudo que o professor diz, né? Isso não é a forma mais inteligente de anotar. Mas, de qualquer maneira, isso aqui mostra para ele, é a forma que ele encontrou de mostrar para ele que ele realmente está caminhando para frente, que ele realmente está se dedicando. Tá? Isso é muito bom para motivação, ok? E agora a gente vai para maestria. Lembra que a maestria é aquela nossa sensação de que a gente é bom em alguma coisa, é boa, tem competência para fazer alguma coisa. E aí que entra a dificuldade, porque se você é um estudante, você está aprendendo um negócio, né? E aí, como é que resolve? Se você quer saber como resolve, dá aquele joinha maroto, se você ainda não deu, tá bom? E se você não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Faz favor. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Você está aprendendo alguma coisa, então você ainda não é muito bom naquilo. Como é que você vai trabalhar com esse pilar da maestria? Né? Como é que você vai sentir essa maestria? Aqui tem uma sacada muito legal, que é você aprender a aprender. Porque isso você leva para todas as matérias e para toda a vida. Então, se você aprende uma técnica para ler melhor, você vai usar essa técnica para ler tudo que você precisa ler, de todas as matérias. Se você aprende uma técnica de memorização e você fica muito bom nessa técnica de memorização, você vai levar isso para todas as disciplinas. E aí você tem a sensação de maestria. Não naquilo que você está aprendendo, que você ainda não se tornou bom. Você é um aprendiz ainda. Mas como estudante, você vai ser um mestre na arte de estudar. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso aos poucos, né? Que normalmente, a não ser que você estude alguma coisa relacionada à pedagogia, ciência cognitiva, neurociência e tal, esse não é o teu principal ponto de estudo. Mas você aprender técnicas de aprendizagem diferentes, né? Sei lá, uma por mês, uma por semana, o que seja, aplicar e ir se tornando cada vez melhor nelas, vai te ajudar bastante. Outra coisa que ajuda muito é você entender o funcionamento do cérebro. Até para entender
as técnicas de aprendizagem que fazem sentido e as técnicas de aprendizagem que as pessoas falam por aí, que são puro achismo, que não tem nenhuma relação com o que a ciência diz, e às vezes até contradiz a ciência. Tá? Então é interessante que você conheça um pouco o funcionamento do cérebro. Eu coloquei um coraçãozinho aqui, porque, como eu já disse, a nossa aprendizagem, principalmente a memória, ela está muito ligada com a emoção. Então a gente tem que entender como é que é essa relação também, para a gente usar a emoção, inclusive a favor da nossa memorização, da nossa aprendizagem e tal. Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, é aprender de certa forma, conduzir o nosso estado emocional para um estado emocional mais favorável, que é o estado em que a gente está motivado para fazer as coisas, certo? Então, essa é a sacada para você usar os 3 pilares, inclusive o da maestria, que em princípio não daria para você usar numa situação de aprendizagem. É você se tornar muito bom em técnicas de aprendizagem. Cada técnica que você aprender, você vai gostar. Por exemplo, se você sabe uma técnica matadora de memorização, você vai curtir demais usar essa técnica, porque ninguém vai bater você em termos de memorização rápida e que você não esquece mais daquele negócio. E isso acaba te dando uma sensação de competência, de que você dá conta das coisas, de que você está progredindo, e tudo isso vai se misturando e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais motivada para estudar. Porque, olha, na verdade, deixa eu falar aqui com você. A maioria das pessoas que diz que não gosta de estudar, elas dizem que não gostam. Isso não, na verdade, não gostar de estudar não tem muito sentido, porque o objetivo de estudar é aprender alguma coisa. E aprender é uma coisa prazerosa no ser humano, está na nossa biologia. Não é à toa que as crianças são super curiosas e querem explorar o mundo e perguntam um monte de coisas e fazem um monte de hipóteses malucas, exploram e não sei o quê. Porque aprender é um impulso natural da gente. Só que aí no meio do caminho tinha o ensino tradicional, né? Aí o ensino tradicional arrebenta com a nossa criatividade, arrebenta com a nossa motivação, porque toma todas as decisões pela gente, aquela coisa toda. E a maioria das pessoas que diz que não gosta de estudar, na verdade, tem algum tipo de dificuldade de produzir uma aprendizagem. Tá? Se a pessoa tem a sensação de que ela vai sentar na mesa e vai ficar 2 horas ali, gastando energia, e não vai aprender, não vai crescer, não vai progredir, ela não vai ter vontade de fazer aquilo. Tá? Então, um dos grandes motivos pelos quais as pessoas não dizem que não gostam de estudar é porque falta competências, habilidades para estudar com eficiência. Tá? Então, essa questão de saber os métodos certos para aprender com mais eficiência é um caminho muito interessante para você se tornar um estudante motivado, passar a gostar da própria atividade de estudar mesmo. Não que ela não vai deixar, ela não vai ser uma coisa que vai gastar energia e tal. A aprendizagem é modificação das estruturas cerebrais. Tem muita energia envolvida nisso. Então, continua sendo uma coisa que vai cansar e tal, mas nem por isso você pode deixar de desfrutar. Né? Dá para desfrutar, sim, dá para ser uma coisa prazerosa, se você conseguir encontrar o jeito de fazer funcionar, ok? E o jeito tá nas técnicas de aprendizagem, nos métodos de aprendizagem que tem embasamento científico, pelo amor de Deus. Não só o que o fulaninho achou que funcionava para ele, tá bom? Então, deixa eu voltar rapidamente aqui para dizer o seguinte. Vai ter, mesmo que você faça tudo isso aqui, trabalhe os 3 pilares, meça o seu progresso, tome decisões e tudo mais aqui que a gente ensinou, vai ter dia que você vai estar zerado de motivação. Vai ter, não tem jeito, nós somos humanos, como eu disse. E como esse assunto é muito importante, como é que a gente faz para manter um ritmo de estudo, mesmo quando a gente tem vários dias em que a motivação não aparece? Bom, isso aí, na verdade, eu vou ter que deixar para o próximo vídeo. Então, se você não quer perder esse vídeo, como que a gente faz para resolver a questão da motivação zero, naquele dia que realmente a coisa tá difícil, não tem medida que resolva, não tem maestria que resolva? Você se inscreve aqui no canal, deixa as notificações ativadas
porque daqui a pouco vai aparecer a continuação desse nosso assunto tão interessante que é como trabalhar com a questão da motivação. E mesmo quando não tiver motivação, como é que a gente continua estudando e progredindo. Tá certo? Então era isso que eu tinha para dizer. Aplica as coisas que a gente viu hoje e espera aí que tem mais coisas sobre motivação. Eu sou Ana Lopes e eu acredito que a gente pode e deve redescobrir o prazer de aprender. Até a próxima.